Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava cansado da vida que eu estava levando. Minha esposa havia me traído uma vez e, apesar de ter perdoado, infelizmente ela me traiu novamente. E dessa vez, não só traiu, como engravidou também. E por eu ser um homem muito calmo e evitar confusão, a Selma me contou da sua gravidez assim, de uma maneira inusitada. Ela compartilhou a notícia como se estivesse falando com um amigo de porta de bar. Selma simplesmente virou para mim e disse: "Isso aconteceu sem querer, entende? Eu senti uma forte atração por ele e me entreguei sem pensar. Foi gostoso e não me arrependo. Sinto muito, mas eu não resisti. E daqui para frente eu vou viver com ele." Parece até piada, mas foi exatamente desse jeito que a Selma falou comigo. Às vezes, eu até pensava que ela faltava um parafuso. Não satisfeita, a minha mulher me comunicou que não levaria o nosso filho, porque um novo parceiro dela não estava disposto a aceitar a criança como se fosse dele. Nessa hora eu saí de mim e afirmei que ela podia seguir em frente, mas o meu filho jamais, em hipótese alguma, de jeito nenhum, eu permitiria que outra pessoa criasse além de mim. O Guilherme era o meu único tesouro na terra e eu nunca ficaria longe dele. Selma se irritou, disse que eu era um Zé Ninguém e que não era capaz de oferecer a vida que ela tanto desejava, e estava cansada de comer todos os dias arroz e ovo, e que a sorte sorriu para ela e finalmente a vida próspera e luxuosa chegou. Em resposta, eu desejei boa sorte e até ofereci para ajudar a arrumar as suas malas. Não éramos casados no papel, então, da mesma maneira que a Selma entrou em casa, ela partiu. Levou apenas as suas roupas, deu um beijo em nosso filho e saiu batendo a porta. E eu nunca mais vi a Selma. Meu filho Guilherme tinha apenas 2 aninhos quando isso aconteceu. Naquela época, eu estava desempregado. E apesar de bater nas portas das empresas todas as manhãs, as oportunidades simplesmente não surgiam. O meu seguro-desemprego já havia terminado e eu estava enfrentando dificuldades financeiras, vivendo apenas de algumas moedas. Um dos momentos mais difíceis foi quando o proprietário da casa em que eu morava veio conversar comigo sobre o atraso do aluguel. Mesmo após as minhas explicações, ele não quis saber e me pediu para deixar o imóvel até sábado. Eu fiquei desesperado. Para onde eu iria? Eu não tinha família em São Paulo, os meus irmãos viviam no Maranhão. Confesso que, naquele momento, eu senti que o mundo estava desabando sobre mim. Chorei e implorei ao senhor alemão por mais um mês e ele firmemente disse que o aluguel era o ganha-pão dele e se eu não tinha condições de pagar um aluguel, que fosse para debaixo da ponte, mas a comida da boca dos filhos dele ele não iria tirar. Quando ele ligou o carro dele e foi embora, eu peguei o meu filho no colo e entramos. Nesse instante eu desabei. Chorei até não aguentar mais e pedi para Deus me ajudar, porque eu não sabia o que fazer. Além de não ter mais o dinheiro do aluguel,
eu me via sem recursos para comprar leite para o meu filho. E de tanto ele chorar de fome, eu tive a ideia de improvisar um mingau de fubá com água, para manter a barriguinha dele saciada. E deu certo. O Guilherme ficava tão satisfeito que adormecia, enquanto eu me contentava apenas com um copo de água, mesmo ciente de que no sábado teria que deixar a casa. Todas as manhãs eu me levantava bem cedo, colocava o meu filho no carrinho de mão, organizava as minhas ferramentas ao lado dele e saía, batendo de porta em porta, pedindo por qualquer tipo de serviço que eu pudesse realizar. Mas entrava dia e saía dia e nada. Até que chegou sexta-feira à noite e eu me vi em um estado de angústia total, sem dinheiro para fazer a mudança, sem lugar para morar. Apelei novamente para o seu alemão e fiz uma alegação ousada, onde eu o relembrei do meu histórico de bom inquilino. Mas, infelizmente, o pão comido é esquecido, e o proprietário do imóvel respondeu grosseiramente: isso foi passado, e o passado não paga as minhas contas. Amanhã, Hercílio, eu quero a minha casa desocupada. E simplesmente desligou o telefone na minha cara. Meus vizinhos, quando souberam do ocorrido, lamentaram a situação e me desejaram boa sorte. E eu agradeci sinceramente por suas solidariedades. No entanto, não havia mais o que se fazer. Por isso peguei as minhas roupas e as do meu filho e coloquei tudo em um carrinho de mão e segui em frente, deixando para trás os poucos móveis que eu possuía. Até avisei aos vizinhos que, se algo lhes interessasse, poderiam ficar com o que restou. Confesso que deixei a casa chorando e empurrando tudo o que eu tinha de mais valioso, que era o meu filho. Partimos sem rumo e no meio do caminho eu encontrei a Dona Ivani, uma catadora de reciclagem que frequentemente vinha à minha porta, e eu costumava dar a ela coisas para reciclar e ganhar algum dinheiro. E quando ela me viu, veio em minha direção preocupada comigo, porque, segundo ela, os meus passos eram de angústia e desespero. E quando ela percebeu os meus olhos vermelhos e, ao notar a minha tristeza, quis saber o que estava acontecendo. E eu, como sempre fui um homem reservado e de falar pouco da minha vida, inicialmente eu disse que não era nada e que estava tudo bem. Mas a Dona Ivani não se contentou com a minha resposta e insistiu tanto que eu acabei explicando a minha situação. A Dona Ivani era frequentemente tratada com aspereza pelas pessoas, e eu me lembro que, quando ela se aproximava do portão, algumas vizinhas costumavam dizer: lá vem a velha pidona, e muitas delas sequer lhe cumprimentavam. No entanto, ela não se sentia ofendida por tais atitudes e comentava que o trabalho dela era tão digno quanto de qualquer outro, e afirmava que não seria pelos olhares ou pelo julgamento das pessoas que ela pararia de trabalhar com reciclagem. E foi essa mulher que muitos não davam valor que me estendeu a mão, que não me desamparou e dividiu comigo a sua comida e a sua casa. A Dona Ivani, quando soube que eu estava despejado, na hora ela disse: vem, vamos lá para casa. A gente é pobre e simples até os olhos, mas cabe mais dois. Frio e fome você e o seu menino, no que depender de mim, não vão passar.
Ela foi uma verdadeira mãe para mim e foi o caminho todo me dando palavras de incentivos, de ânimo, e afirmou que aquela situação era passageira. Quando chegamos à casa dela, fomos recebidos pelo neto dela, o José, um menino de 7 anos, inteligente, esperto, e foi logo perguntando quem eu era. E a avó respondeu: um moço que sempre ajudou a vovó. E agora a vovó terá a chance de retribuir essa ajuda. O José veio em minha direção e me estendeu a mão e me deu as boas-vindas. Eu agradeci pelo gesto gentil daquele garotinho e a dona Ivani aproveitou para encher o neto de elogios e disse que tudo o que ele fazia não era mérito dela, era um dom natural dele. A casa dela apresentava sinais visíveis de desgastes, com vidros quebrados, portão caindo aos pedaços. Mas uma coisa que a dona Ivani era limpíssima. A casa estava tão limpa que eu cheguei a pensar em tirar os sapatos para entrar. Mas ela disse que eu podia entrar de sapatos, bastava apenas limpar bem os pés. Quando entramos, vi o marido da dona Ivani na cozinha preparando um café. Mesmo sendo cadeirante, ele se movimentava com muita facilidade. O seu Odair fazia de tudo sem restrições e irradiava uma felicidade assim tão contagiante que só de olhar para ele a gente tinha vontade de sorrir. Para iniciar um bate-papo, o seu Odair me viu com o Guilherme no colo e me garantiu que ele seria um engenheiro talentoso, porque ele era muito observador e os olhos dele percorriam minuciosamente as paredes e o teto de casa. E a dona Ivani afirmou que o marido nunca errava uma previsão, e se ele falou, está falado. Nos sentamos numa das cadeiras e a dona Ivani explicou a minha situação para o marido, e na hora ele disse que a esposa estava certíssima e que jamais poderiam deixar um irmão e uma criança à mercê da sorte. Para me deixar mais à vontade, ele me deu um quarto que ficava do lado de fora da casa, depois da lavanderia. O seu Odair disse que sentiu paz na minha pessoa e que eu era muito bem-vindo. Iniciei ali uma nova fase na minha vida, cercado de pessoas desconhecidas, mas que me acolheram com muito carinho. Eles eram extremamente prestativos e me ajudavam nos cuidados com o Guilherme enquanto eu saía em busca de emprego. Até a oportunidade de emprego aparecer, eu comecei a auxiliar a dona Ivani na reciclagem. Como eu estava com a minha força no auge da juventude, eu empurrava o carrinho e isso ajudou na renda dela. E no final do dia, quando ela vendia os materiais no ferro velho, sempre tentava me dar uma quantia. Mas eu recusava, pois sabia que ela já usava o dinheiro para comprar o leite para o meu filho. Mas a dona Ivani dizia que uma coisa não tinha nada a ver com a outra e que o José também tomava leite. E durante todo o tempo que eu trabalhei com ela, eu nunca quis uma moeda, porque eu sabia que logo o meu emprego iria chegar. José e eu desenvolvemos um forte apego um pelo outro e, inesperadamente, ele começou a me chamar de padrinho e o Guilherme de primo, e na cabeça dele nós éramos uma família. Um dia eu perguntei sobre os pais do José e o seu Odair me revelou que ele era filho da sua única filha
E o pai do garoto, eles não chegaram a conhecer, mas sabia que boa coisa o homem não era e por isso não faziam questão. A filha deles, infelizmente, se envolveu com drogas e acabou falecendo de desnutrição, porque não se alimentava e chegou a ficar pele e osso. A morte da garota foi uma grande tristeza. Contudo, José tornou-se a razão da força e ânimo para seguirem em frente. Mas a dor da perda da filha era ainda muito latente. O seu Odair se emocionou e caiu em lágrimas. Depois de muito tempo, eu fui chamado para fazer uma entrevista em uma metalúrgica para trabalhar na minha área, como técnico em usinagem. E no dia em que eu saí para a entrevista, o seu Odair, a Dona Ivani e o José uniram as mãos e juntos fizeram uma oração para que eu conseguisse o emprego. E eu saí debaixo dessa bênção. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui contratado e a minha vida mudou. A minha vergonha se transformou em dupla honra. Voltei a ter a minha independência financeira e logo cogitei a ideia de alugar uma casa. E conversando com o seu Odair, eu descobri que a residência onde estávamos era, na verdade, ocupada irregularmente. E eu me assustei e quis saber mais sobre aquela história. E eles me disseram que antes da chegada deles, a casa pertencia a outra família. E com a ajuda de Deus, encontrou um lugar melhor para viver e cedeu a casa para eles. E nunca houve reclamações ou problema a respeito. Mas a certeza é que eles não sabiam quem eram os verdadeiros donos. E aquilo me incomodou tanto que eu logo tive a ideia de procurar uma casa maior, assim com mais cômodos, e decidi começar a minha busca. Visitei várias imobiliárias, porém não encontrei nada que atendesse a minha necessidade. E um dia, durante o meu horário de almoço, eu resolvi dar uma volta pelas redondezas, onde ficava a empresa, e avistei várias casas disponíveis para aluguel. Anotei os telefones de todas e no dia seguinte, durante o meu intervalo, entrei em contato com as imobiliárias. E de todas as casas, a que eu mais gostei era uma que ficava na rua de trás da empresa. A casa me chamou a atenção. Sabe, ela era grande, espaçosa e com um quintal, garagem exatamente do jeito que eu sonhava. Sinceramente, eu conseguia ver o José e o Guilherme correndo pelo quintal, e o seu Odair na cozinha fazendo café como de costume, e a Dona Ivani se acabando de limpar o chão. Mas esse sonho veio abaixo quando eu fui informado que eu precisava de um fiador. Sem ter alguém para exercer esse papel, eu pensei que tinha perdido a oportunidade de alugar aquela casa, e ao retornar para o meu trabalho, fiquei quieto, pensativo, e o meu encarregado, o seu Damião, perguntou o que eu tinha. E eu expliquei. E esse homem de grande coração olhou para mim e disse: eu serei o seu fiador, porque eu confio em você. Aquelas palavras me emocionaram de tal forma que eu não pude conter as lágrimas. E ele simplesmente me respondeu: isso é apenas o começo das coisas boas em sua vida, Hercílio. Convidei o seu Odair e a Dona Ivani para morarem comigo. E a princípio eles relutaram, dizendo que estavam acostumados com aquele lugar. Inventaram tantas desculpas, e eu os questionei sobre
o porquê de tanta relutância, e eles me responderam que era medo do novo, do desconhecido. E eu expliquei a eles que de certa forma me considerassem como filho mais velho e que por ter esta posição eu tinha total autonomia para levá-los para onde eu desejasse. E olhando por esse ângulo, eles concordaram comigo e nos mudamos. José e Guilherme foram os que mais se alegraram e era muita felicidade estampada nos rostinhos daqueles dois. Nos tornamos uma família e com o tempo eu passei a enxergar o seu Odair como pai e a dona Ivani como mãe. E ao chegar do trabalho, tudo já estava organizado e eu não precisava fazer absolutamente nada. Eles faziam tudo. E um dia, quando eu cheguei em casa mais cedo, percebi que a dona Ivani não estava. E eu perguntei ao seu Odair, que mudou de assunto várias vezes, não me revelando o paradeiro dela. E após eu insistir muito, descobri que a dona Ivani saía para trabalhar como catadora de reciclagem nas ruas. Algo que me deixou chateado, pois já havíamos conversado sobre ela não precisar mais fazer aquele tipo de trabalho, que para a idade dela já estava pesado. E quando ela retornou e me viu em casa, ficou toda desconfiada. Conversei com ela mais uma vez, explicando que não era necessário sair pelas ruas, pois ela já fazia muita coisa em casa e principalmente cuidava das crianças, o que já era de grande valia, e o restante deixasse por minha conta. Mas a dona Ivani retrucou dizendo que não conseguia ficar parada, pois estava acostumada a se mexer e que ela era feita de trabalho. Mas para não me deixar chateado, ela sossegou. O meu encarregado, seu Luiz, um dia me fez uma proposta. Ele perguntou se eu estaria interessado em me tornar seu sócio. E eu, curioso, questionei: como assim ser seu sócio? E ele me explicou que possuía máquinas paradas em sua casa e gostaria de colocá-las para funcionar, mas necessitava de espaço e de alguém com interesse. E eu garanti que tinha o espaço e o interesse. E ali começou a nossa sociedade. Levamos as máquinas para minha espaçosa garagem. E nos finais de semana eu trabalhava no nosso negócio. Seu Luiz conseguia os clientes enquanto eu operava as máquinas. Logo, o seu Odair aprendeu a trabalhar nas máquinas e ele se tornou o nosso primeiro funcionário. E em menos de um ano saímos da garagem e fomos para um espaço maior e fizemos um acordo na empresa onde trabalhávamos para nos dedicarmos 100% na nossa fábrica. Seu Luiz foi um homem incrível que acreditou em mim desde o primeiro dia que eu entrei na metalúrgica. E tudo o que eu tenho hoje devo a ele. Eu não tinha tempo para pensar em namorar, mas quando o que é da gente chega, não tem jeito. E eu acabei me apaixonando pela Aurora, a minha contadora. Foi avassalador e tudo entre nós fluiu maravilhosamente bem. A gente tinha uma sintonia e diante disso, eu a convidei para um almoço e depois um jantar, e até que começamos a namorar e nos casamos. Seu Odair adoeceu e em menos de 2 meses ele nos deixou, deixando a dona Ivani completamente perdida. Mas a gente estava ali para dar força e apoio quando a força dela ia embora. E como a ligação entre eles era tão forte que logo depois
a dona Ivani também nos deixou e eu fiquei responsável pelo José. Guilherme e José tiveram a mesma educação. O que eu fiz por um, fiz pelo outro. Nunca fiz acepção. O tratamento era exatamente igual. E graças a Deus, eles cresceram amigos, sempre apoiando um ao outro. E o José, por ser o mais velho, o Guilherme tem ele como herói. Quando eles se tornaram rapazes, José fez o curso na área para trabalhar comigo, enquanto o Guilherme escolheu engenharia civil, exatamente como seu Odair havia previsto. Meus 2 meninos me enchem de orgulho. Sabe, com a Aurora eu tive outro menino, o Josué, e após algum tempo conseguimos comprar a casa em que vivíamos. Os antigos proprietários nos ofereceram, alegando que cuidávamos dela com carinho. E como essa casa foi a primeira conquista depois de muito tempo desempregado, abracei a oportunidade e fiz dela a minha própria casa. Para chegar onde cheguei, precisei pular muitas pedras e desviar de muitos espinhos. Mas graças a Deus, e abaixo dele, o seu Odair e a dona Ivani, hoje eu sou um homem realizado e de sucesso.